boa noite, ortodontista, boa noite, M. Cecília. Nós estamos aqui hoje para essa live de aquecimento. Aquecimento de quê? Né? Esse é um aquecimento que a gente vai fazer para a Masterclass, ou Planejamento Estratégico com Alinhadores Ortodônticos. Alisson, mas o que é essa Masterclass ou Planejamento Estratégico? Bom, nessa Masterclass eu vou compartilhar dicas de experiência prática minha e de alguns colegas ortodontistas em que eu presto consultoria há algum tempo, né? Então, Alisson, quem é você, né, para estar falando sobre os alinhadores ortodônticos? Me formei em ortodontia pela UFRJ, fiz mestrado, especialização, e lá em 2016 eu comecei a trabalhar com os alinhadores ortodônticos, e depois que eu finalizei o mestrado, eu comecei a trabalhar com os alinhadores ortodônticos com algumas equipes, né? Trabalhei com o Instituto Routhier, trabalhei com a equipe do IOA de Belém. Então, ao longo desse trabalho, ao longo desse processo, eu comecei a prestar consultorias. Boa noite, doutor Lucas, seja muito bem-vindo. E aí eu comecei a prestar consultorias ajudando alguns colegas ortodontistas a conquistarem segurança nos seus tratamentos com os alinhadores ortodônticos. Então, eu estou aqui hoje compartilhando algumas dicas dessas experiências que eu obtive aí trabalhando com esses colegas em que eu presto consultoria e dos meus casos também aqui no consultório. Estou no consultório nesse exato momento, finalizei o dia, como vocês aqui, né? Então, eu estou aqui hoje para compartilhar essas dicas. Se você não fez o seu cadastro ainda para a Masterclass, que vai acontecer na semana que vem, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, mas em outro canal, vai ser no Zoom, vai ser fechado, ao vivo, né, e gratuito, né? Então eu vou compartilhar na próxima quarta-feira essas experiências. Não vou te vender mais um curso, né, que é o que a gente vê na internet, né? Então não vou compartilhar na próxima quarta-feira, nessa Masterclass, o planejamento estratégico com vocês, compartilhar essas dicas. Então hoje, no nosso tema, a gente vai falar sobre verticalização de molares com os alinhadores, né? O que a gente tem que atentar na hora que a gente recebe um caso onde a gente tem ali uma perda, né, a inclinação do molar, e aí o que a gente deve atentar, né? Então eu separei aqui pra gente seis pontos, 6 dicas práticas para a gente atentar não só no diagnóstico, como no planejamento também. O que a gente tem que prestar atenção? Vocês estão me ouvindo bem, Lucas e doutora Mirella? Seja muito bem-vinda. Só me dá um sinal, por favor, se você... Cecília também, você consegue me ouvir bem, Cecília? Por favor, se vocês puderem dar um joinha só para mim, só para sinalizar se vocês conseguem me ouvir, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês 6 dicas práticas, né? O que a gente tem que atentar na hora que a gente tem aquele molar. Obrigado, Mirella. Obrigado, doutora Mirella. Sim. Então, a gente teve aquela perda, né? Muito comum no consultório. Primeiro molar, perda do primeiro molar, e aí o segundo molar inclinou, né? Então, o segundo molar inclinou. Quando tem só o segundo molar, é favorável para a gente, né? O problema é quando tem o segundo e o terceiro molar juntos, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é abrir ou fechar. Essa é a grande dúvida, né? Na maior parte das vezes, abrir espaço. Por quê? Porque o movimento de inclinação com os alinhadores é muito mais previsível. Então é muito mais interessante a gente abrir espaço. O que acontece é que às vezes a gente chega, né, com o paciente, aí ele fala com ele tem 2 milímetros ali, 3 milímetros, poxa, mas não é mais interessante fechar esse espaço, né? Só que aí ao fechar esse espaço a gente vai acumular bolsa e é um planejamento muito menos previsível fechar esse espaço para um dente que já está inclinado. Então é muito mais previsível a gente abrir espaço. Agora, quando esse espaço está completamente ali, às vezes acontece, né? Dele está quase todo ali, já fechou praticamente o espaço. Aí a gente tem que avaliar a questão de bolsa periodontal, se o paciente consegue ou não fazer a higienização.
Então a gente tem que avaliar periodonto, é bom uma avaliação com periodontista também, mas na maior parte das vezes é muito mais previsível e interessante a gente abrir esse espaço, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, a primeira dica aqui das 6, eu preciso abrir espaço. Se eu preciso abrir espaço, né, se o paciente não tem um dente posterior a esse dente que eu estou verticalizando, é perfeito para a gente, né, porque aí eu não tenho nenhuma barreira, eu consigo executar esse movimento de modo muito mais previsível. Agora, se ele tem um terceiro molar, se ele tem um outro dente, aí eu vou precisar lançar mão de uma outra estratégia, que é um segundo ponto, que é o estagiamento. Eu não tenho como fazer esse movimento de uma vez, segundo e terceiro molar. É muito mais previsível quando a gente tem essa inclinação, né, dos dois dentes. O primeiro molar, o segundo molar inclinou e o terceiro está logo ali atrás. Então, trava o terceiro molar e pede para o técnico, solicita para o técnico fazer somente o movimento do terceiro molar. Então, já respondo sua pergunta, Dr. Lucas, somente o terceiro molar. Então, verticalizou o terceiro molar, aí quando finalizar o movimento do terceiro molar, aí sim, aí abre, começa o movimento do segundo molar. Então, se eu não tenho terceiro molar, ok, eu posso fazer o movimento só do segundo molar. Agora, se eu tenho o terceiro molar e o segundo molar, aí eu tenho que estagiar. Então, eu vou solicitar para o técnico, por favor, realize a distalização do terceiro molar, inicie a distalização do segundo molar somente quando finalizar o movimento do terceiro molar. É um movimento muito mais previsível, a gente tem aquele bloco de ancoragem ali para fazer esse movimento e o terceiro molar vai ajudar no movimento do segundo molar. Quando a gente tem o estagiamento, a gente tem blocos de ancoragem para que esse movimento aconteça com muito mais previsibilidade, né? Então, a gente tem aqui, o primeiro é abrir espaço, né? O segundo ponto é estagiamento, se a gente tem dois dentes ali. Agora a gente vai para... Dr. Lucas perguntou aqui, se for mesializar, tem que colocar mini implante? Pois é, aí a gente tem que ver exatamente isso, porque geralmente o que acontece, Dr. Lucas, é que ele inclinou, né? E quando o dente inclina, a raiz está aqui atrás, a coroa está aqui na frente, a raiz está aqui atrás. Para eu fazer esse movimento de jogar a raiz para frente é muito difícil, né? Geralmente é esse movimento, por isso que a gente acaba distalizando para abrir espaço. Porque na maior parte das vezes o que acontece é isso, né? Se o dente está, né, a raiz está aqui atrás, esse movimento radicular ele não vai acontecer. Por isso que é mais interessante eu fechar. Agora, lembrando do ponto que eu mencionei anteriormente, que é o quê? Se ele já está quase encostado aqui no pré-molar, né? Então ele está encostado aqui no pré-molar. É mais interessante, né, eu fechar. E aí, para eu fechar, é interessante eu ter o mini implante sim, só para ajudar eu diminuir essa inclinação e a formação de bolsa periodontal aqui embaixo, tá? Então, nesses casos, eu acabo utilizando o mini implante, Dr. Lucas. Mas, na maior parte das vezes, eu acabo distalizando por conta disso, porque geralmente é esse movimento que acontece, né? A gente tem a coroa aqui na frente e a raiz aqui atrás. Então, fazer esse movimento é muito difícil, é muito mais previsível eu empurrar a coroa para trás e abrir espaço para o sítio de instalação do implante aqui, tá bom? Agora a gente falamos de criar espaço. Respondido sua pergunta, Dr. Lucas, se você puder me dar um feedback aí também, fique à vontade, tá? Então, dito isso, criar espaço. Depois nós temos estagiamento dos movimentos. E agora a gente vai para o terceiro item. O terceiro item é remover o pôntico. Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui Olha, não foi pensado, viu? Acreditem ou não, não foi pensado isso, de verdade. Eu tenho aqui um alinhador de uma paciente que teve uma perda, né? Então, essa paciente ela teve uma perda do molar. Veja comigo aqui, ó. Quando a gente tem o pôntico, né, nessa área aqui, quando a gente tem o pôntico, o que acontece é que a gente não tem plástico suficiente abraçando a superfície mesial do dente. Veja comigo bem aqui, ó.
quando eu tenho pontico aqui, eu não tenho plástico suficiente, rigidez suficiente para empurrar esse dente para trás. Então, sempre que você estiver distalizando, né, fazendo esse movimento de verticalização dos molares, peça para o técnico remover o pontico. E aí, ao remover o pontico, ele vai colocar a barra. A barra, ela vai ser favorável por dois motivos. O primeiro motivo que ela vai ser favorável é porque ela é mais rígida que o pontico, né? Esse é o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo que é interessante ter a barra é o seguinte, é esse que eu falei, né? Ela vai abraçar a superfície aqui, mesial do dente, e empurrar esse dente para trás. Então, a gente tem plástico envolvendo aqui, ó, essa superfície mesial, que é muito importante na hora de favorecer esse movimento, de empurrar esse dente para trás, tá? Então, solicitar para o técnico, a terceira dica é solicitar para o técnico a remoção de ponticos, e aí ele vai colocar a barra, que é muito mais previsível. Mas quando eu empurro o dente para trás, ele não extrui. Extrui, esse é um efeito colateral, né? E aí a gente tem que compensar esse movimento. O que vai acontecer é que a cúspide distal, ela vai subir. E aí a gente tem que fazer a intrusão ou solicitar para o técnico que faça um pouco essa intrusão. Porque quando a gente faz esse movimento de extrusão é igual na ortodontia fixa, né? Então quando a gente faz esse movimento de extrusão, às vezes aqui que a gente faz alguns alívios ali na cúspide distal para não ficar com contato prematuro e não gerar uma inflamação ali do ligamento periodontal, né? Então, de fato, extrui um pouco, mas a gente pode compensar isso no planejamento, tá? Então, falamos aqui de 3 dicas. Agora a gente vai para a nossa quarta dica. A quarta dica é attachment. Qual é o attachment que a gente tem que colocar, né? Então, eu gosto de colocar o attachment convencional de 3 milímetros. Eu prefiro colocar esse attachment convencional de 3 milímetros porque nós temos uma maior superfície de apoio para empurrar esse dente. Mas é muito importante a gente atentar no seguinte, como é que eu vou posicionar esse attachment, né? Então, o que eu faço? Eu sempre pego aqui, ó, e coloco ele, vamos visualizar aqui, ó. Tá aqui o dente, né? Eu coloco ele mais para a cúspide distal, por 2 motivos também. Quais são os motivos que eu coloco na cúspide distal? O primeiro motivo é, ao colocá-lo, o attachment convencional verticalmente aqui, né, na cúspide distal, eu tenho uma maior superfície de plástico desde a distal até a mesial. Então eu tenho toda essa superfície de plástico para empurrar, como apoio, para empurrar o dente para trás, né, para favorecer nessa inclinação dentária. Então, colocar o attachment mais para a cúspide distal e posicionado verticalmente, sutilmente inclinado, acompanhando a inclinação dele, tá? Então, o attachment convencional de 3 milímetros posicionado para a distal e acompanhando a inclinação do dente. Por esses 2 motivos, porque tem mais apoio, né, mais distância de plástico para ele empurrar o dente, tá? Um outro motivo que eu gosto de colocar para distal, o attachment convencional, é porque a gente já vai deixar essa superfície aqui, ó, mesial livre, caso a gente precise recorrer para a mecânica híbrida. Porque a gente sabe que essa possibilidade é real, né? E é preciso ser conversado com o paciente, né? Então o paciente ele tem que estar ciente disso, né? Dessa possibilidade de a gente recorrer à mecânica híbrida ali. Então eu já tenho aqui a superfície mesial, né, da cúspide mesial livre, tá? Então o attachment é a quarta dica. Agora a gente vai para Dr. Lucas, remover o pontico, colocar o attachment convencional mais distalmente. Perfeito, obrigado aqui por sinalizar. Exato. A primeira, no final eu vou recapitular todas, Dr. Lucas. Vamos lá. A quinta dica, Dr. Lucas, é o Precision Cut, né? Então, 2 coisas nós devemos atentar no Precision Cut. A gente não deve posicionar elástico, colocar elástico, no caso de classe 2 ou de classe 3 ali, a gente não deve colocar elástico nesses dentes, porque já é um movimento complexo da gente estar realizando.
quando a gente está aplicando a força do elástico sobre esses dentes, é mais uma força em um sentido contrário ao movimento que a gente quer realizar. Então, não posicionar elástico nesses dentes de modo algum. Tá? Então, Precision Cuts não deve ter. E aí algumas pessoas perguntam, mas não é interessante a gente colocar o Precision Cut? Não para o elástico, mas porque se eu necessitar colocar uma mecânica híbrida ali, por exemplo, eu já tenho o alinhador recortado, mas a gente vai perder o principal, que é superfície de plástico. A biomecânica com alinhador eu tenho que ter o máximo possível de plástico envolvendo o dente para favorecer esse movimento, para que esse movimento aconteça com previsibilidade. Então, ao solicitar para o técnico que ele faça o recorte do Precision Cut no dente, né, no alinhador, eu perco uma grande superfície de plástico ali que vai favorecer esse movimento. Então, é muito importante a gente não solicitar o Precision Cut por esses dois motivos. O primeiro, porque o elástico ou o botão vai prejudicar esse movimento, né? E o segundo motivo é porque o elástico, o recorte, né, do elástico, especialmente se for para botão, ele vai tirar plástico, prejudicando a biomecânica do movimento dentário. Tá? Então falamos aqui de 5 dicas que vão nos ajudar. Agora a gente vai para a 6ª dica. Né? A 6ª dica é, então, se eu precisar distalizar superior, nesses casos, precisa colocar IZC, né, para eu... Exato. Aí você vai recorrer, ou então você vai colocar o elástico, vai estagiar o movimento, Lucas. Você vai fazer o seguinte, se você precisa fazer movimentos anteroposteriores, né, junto, ou você vai estagiar esperando o movimento finalizar, né, e coloca o elástico no premolar, por exemplo. Aí o elástico vai ficar com esse vetor horizontal mais curto, né? Mas é muito importante, por quê? Porque senão a gente vai prejudicar esse movimento do molar, por exemplo. Tá? Então, ou você coloca o IZC ali para fazer essa mecânica, ou você faz o estagiamento com o elástico. Então, faz primeiro o movimento de verticalização e depois você entra com a mecânica anteroposterior ali, em um elástico preso no premolar, por exemplo. Né? Ou então no segundo molar. Aí, no caso, no segundo molar, por ser extremidade livre, você tem que colocar o botão, porque se for Precision Cut, vai ficar removendo o alinhador da boca, não vai ficar retentivo, tá bom? A gente vai agora para a nossa 6ª dica. A 6ª dica é sobrecorreção. Então, é muito importante nos movimentos de inclinação, de verticalização dos molares, a gente fazer a sobrecorreção desse movimento. Então, o que a gente faz? A gente ou solicita para o técnico, né, que dê um tip back, e aí foi como o Lucas pontuou aqui. Né? Nós devemos atentar, por quê? Porque ao fazer o tip back, naturalmente eu vou ter também a cúspide elevando. Então, eu preciso fazer esse movimento de jogar a coroa para trás, né? E aí eu vou sobrecorrigir esse movimento, jogo ela um pouco mais para trás, para dar esse tip back. É uma sobrecorreção que a gente faz para ter uma previsibilidade do resultado que a gente quer alcançar. Tá? E aí eu devo fazer um pouco de intrusão ou aliviar esse ponto de contato com um pouco de intrusão do superior também, para não gerar trauma e contato prematuro para esse dente. Tá bom? Então falamos aqui de 6 dicas. Tá? A última é a mais previsível, que é entrar com uma mecânica híbrida, né? Uma 7ª dica que eu coloco aqui, mas eu nem considero porque isso eu já converso com o paciente, né? Em tudo isso que eu falei aqui, dessas 6 dicas, é uma forma da gente lançar mão da mecânica com alinhador e todos os artifícios para alcançar um resultado previsível. Mas a gente sabe que nem sempre isso a gente vai conseguir. E aí, se eu não consigo esse resultado, o paciente está ciente que eu vou lançar a mão de uma mecânica híbrida. Eu vou compartilhar isso com ele, vou escutá-lo e vou mostrar para ele a necessidade disso. Né? Então, o recorte, eu faço o recorte ali no molar e no pré-molar,
coloco um pedaço de fio e a mola aberta. Aí a gente tem muito mais previsibilidade desse movimento, tá? E uma outra dica, na hora que você estiver fazendo essa mecânica híbrida, é sempre interessante que você faça esse movimento, planeje esse movimento entre as sequências de alinhadores. Por exemplo, você fez a primeira solicitação da primeira sequência do planejamento. Ao fazer essa solicitação, não aconteceu como a gente queria. Porque a gente sabe que acontece. Não aconteceu como a gente queria. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou terminar essa sequência e vou entrar com a mecânica híbrida e vou conversar com o paciente sobre a importância de ficar com essa mecânica híbrida por um tempo. Ao ficar com essa mecânica híbrida por um tempo, a gente vai ter vários benefícios com isso. Por quê? Porque a gente vai ficar evoluindo o tratamento, diminuindo o grau de complexidade desse movimento, e aí a gente vai ter uma próxima sequência muito mais previsível. Então, ao lançar a mão dessa mecânica híbrida, conversa com o paciente sobre a importância de esperar um pouco ali com essa mecânica híbrida, evoluir o máximo que for, para a gente lançar a mão da nova sequência de refinamento, que vai ser muito mais previsível, tá bom? Se eu preciso distalizar superior nesses casos, então precisa colocar, acho que eu respondi essa pergunta, respondi essa pergunta do Lucas aqui. Então, vamos recapitular as 6 dicas. A primeira é criar espaço. Então, se você vai fazer a verticalização dos molares, a gente precisa criar espaço, né? Se eu não tenho dente posterior a esse molar, tá perfeito, eu já tenho espaço pronto ali. Se eu tenho outro dente, se eu tenho um terceiro molar ali, aí eu vou ter que entrar na segunda dica, que é o estagiamento. Eu vou precisar estagiar esse movimento. Solicito para o técnico que faça primeiro a distalização do terceiro molar, por exemplo, e aí após finalizar esse movimento do terceiro molar, aí sim eu inicio a verticalização do segundo molar. Tá? Então, criar espaço, fazer o estagiamento quando necessário, remover o pôntico, porque ao remover o pôntico a gente vai ter a barra, e a barra ela é muito mais favorável para o movimento, por ser rígida e por abraçar a mesial do dente. A quarta dica é attachment vertical na distal, o attachment convencional de 3 milímetros, posicionado verticalmente, acompanhando a inclinação do dente e mais para a distal, porque a gente vai ter uma superfície de plástico maior empurrando esse dente que vai favorecer o movimento. A quinta dica é Precision Cut. Não colocar Precision Cut nesse dente, por 2 motivos. Primeiro, porque vai prejudicar esse movimento de verticalização. E o segundo é que vai remover plástico. E a gente precisa de plástico para empurrar o dente. A sexta dica é sobrecorreção. Sobrecorreção com o tip back. Então, terminar inclinado para trás esse dente, tá? Que aí a gente tem uma maior previsibilidade desse movimento ao final do tratamento. E por último, o fio, né? A mecânica híbrida com o fio e a mola aberta ali, por exemplo, né? Para a gente lançar mão dessa mecânica híbrida e ficar com essa mecânica o máximo que a gente conseguir aí para diminuir o grau de complexidade. E é claro que quando eu falo aqui mecânica híbrida, não necessariamente só o fio e a mola, mas ou mini implante também, por exemplo, né? Então, todas as mecânicas híbridas que a gente tiver ao nosso arcabouço ali, puder lançar mão, a gente deve lançar mão também. Um cantilever, por exemplo, né? Eu vi de um colega, não lembro agora exatamente de quem foi, mas eu vi um botão colado no canino e preso um cantilever no molar. Então, o próprio cantilever preso no canino e no molar favorecia esse movimento de verticalização do molar, né? Então, faz um cantilever preso aqui no molar e preso no canino. E aí apoia no alinhador. Tem um efeito colateral, como a gente sabe que tem, né? Mas é uma possibilidade também. E aí você vai controlando ao longo dessa evolução. Certo? Respondido sua pergunta, Dr. Lucas. Então, aqui nós compartilhamos 6 dicas práticas para a verticalização dos molares, para termos maior previsibilidade no nosso planejamento. E se você ainda não fez o seu cadastro
para garantir a vaga, que é online, gratuito e ao vivo, na próxima quarta-feira. Faça sua inscrição, o link está na bio. Então eu vejo você na próxima quarta-feira, dia 22, às 8 horas, no Zoom. O link está na minha bio. Um grande abraço.